Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a esta live, nossa estreia na Missão Apoio TV, aqui com o programa Deus nas Profissões. Hoje nós vamos ter o privilégio aqui nessa noite de entrevistar nosso amigo pastor Sérgio, que é professor de História. Nós vamos fazer algumas perguntas para ele, né, pastor? Nós vamos poder aqui esclarecer algumas dúvidas do pessoal. Aqueles que tiverem alguma pergunta, pode estar escrevendo aí nos comentários. Tenho certeza que vai ser bênção. Compartilhe essa live, compartilhe aí com seus amigos, na sua rede social, porque tenho certeza que Deus vai abençoar muitas vidas através dessa pequena entrevista. Tenho certeza que Deus pode motivar muitas pessoas que, como cristão, ainda não entenderam. Muitos pensam que só ser cristão para servir a Deus tem que ser pastor. A gente só pode servir a Deus dentro da igreja, mas na verdade a gente tem que servir a Deus lá fora. É na área onde Deus nos colocou, na profissão que Deus nos deu, né? Nos deu a oportunidade de estarmos servindo. Então ali nós podemos fazer diferença sim. Amém? Amém. Então você vai conhecer um pouco sobre a vida do pastor Sérgio, professor de História, que trabalha aí no ensino público, os desafios. Amém? Então seja aí, glória, compartilhe, esteja curtindo aí. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém. Você quer falar um pouquinho, pastor? Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Estamos aqui realmente para fazer a obra do Senhor. Sei que você vai... Isso de alguma maneira vai abençoar a tua vida. Isso de alguma maneira vai chegar até você. Então eu falo, compartilhe. Você que está aí agora, compartilha com teus amigos. Espalha. Tem alguma pergunta interessante? Manda aí que a gente responde. Nós estamos aqui para isso. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar aqui já fazendo as perguntas aqui para o pastor. Vamos iniciar aqui já com uma pergunta a ele, né? Vamos lá, onde está a pergunta? Aqui. Pastor Sérgio, conte-nos um pouco de onde veio o desejo de se tornar um professor de História. Sempre houve interesse por essa disciplina? Pastor, eu acho muito interessante essa pergunta, porque é interessante quando a gente chega na faculdade, eles fazem a mesma pergunta para a gente. Principalmente na aula de Psicologia da Educação, a professora pergunta para cada um, olha, por que você escolheu ser historiador? E aí vai, eu acho muito interessante. Mas nem sempre eu quis ser historiador. Né? Eu ser professor sempre quis ser professor desde criança. Mas não de História. Inclusive ia fazer Química, olha isso, Química. E entrar também, fiz o vestibular de Ciências Contábeis. Eu sempre falo para a pastora Elaine, de matemática eu não conheço nada. Sempre falo, a Stephanie vem com algum problema, fala, é matemática? Fala com a tua mãe. Para mim é só História. E aí comecei. Então eu falei para o senhor, desde criança eu sempre tive o gosto de querer ser professor. Né? E aí, por que História? Teve uma professora minha, principalmente no ensino médio, eu lembro até hoje, olha para ver como é interessante, eu lembro até hoje. Ela estava dando aula da Revolução Francesa. E ela começava a falar de uma maneira, eu achava muito interessante, que ela não lia, a apostila estava na mesa, mas ela falava de uma maneira, mas tão apaixonante daquela matéria, que aquilo já me chamou. Então, assim, uma das coisas que eu gosto até hoje é a Revolução Francesa. Inclusive, no mês passado eu estava lendo um livro sobre isso. E aí ela começou, e aquilo me chamou muita atenção. E aquilo me chamou muito. Então, ali eu comecei, dali por diante, eu comecei a ler, comecei a pesquisar referente à questão da história, né? E por fim, né, eu falei, olha, vou fazer uma faculdade. E aí, inclusive, a pastora Helene me incentivou bastante. Não, vai fazer, faz história. Eu fiquei assim, eu falei, não, será? Vou fazer geografia. Ah, não, faz história. Incentivou, falei, tá, vou fazer história. Então, assim, até hoje, para mim, não existe outra matéria mais gostosa para trabalhar do que história. Então, eu acho isso muito interessante. E teve um pastor que ele fez o nosso casamento, ele falou, olha, são 3 coisas que você não pode errar, de jeito nenhum. É o casamento, né? É Deus e a profissão. São 3 coisas, se você errar, você se afunda. Deus, eu nem falo, né? Mas, por exemplo, uma profissão errada que você escolhe, você vai amargar. Um casamento, pior ainda. Então, assim, graças a Deus você tem as 3 coisas. No casamento, na profissão e em Deus. Né? Então, é por isso. Né? E é muito gostoso quando... E eu falo para você que está aí me ouvindo, escolha correto. Se você gosta de ser professor, vai ser. Nós estamos carecendo bastante de professores bons.
Tá vendo só? Já dica aí, ó, as 3 coisas que você não pode errar na vida: profissão, casamento e o seu relacionamento com Deus, amém? Então já fica a dica aí para aquele que está começando agora já para estudando, pensando numa profissão. Então escolha certa. Eu acredito que a melhor coisa que nós podemos fazer para fazer a escolha certa é pedir a Deus a direção, pedir a Deus a orientação em tudo que vamos fazer, e você vai ser bem sucedido, viu? Segunda pergunta, pastor. Vamos lá. Quem é que não gosta de uma boa história, hein? Eu Quem gosto. é que não gosta, né? Eu gosto. Então, há fatos históricos que geralmente despertam muito a nossa curiosidade. Sim. E por qual parte da história os alunos parecem se interessar mais e por quê? Olha, o sexto ano, eles adoram a história da Grécia, né? A Idade Clássica, eles adoram. Grécia e Roma. Por quê? Porque, principalmente quando você assiste muito filme, você assiste muito filme de gladiador, tudo, e eles adoram sentir aquilo. E, principalmente quando eu ia comentar, eu falava de Esparta, eu falava de Troia, eles gostavam demais. Então isso chamava muita atenção, exatamente por assistir filmes e porque aquilo é muito gostoso. Né? Aquela questão, a gente sabe que tudo é lógico, que não existe, mas aqueles deuses, né? Deus isso, né? E Deus, né? Os Zeus e tudo mais, aquilo. Então aquilo chama atenção. A criança, os olhos da criança brilham. Outra coisa, né? As guerras mundiais. Incrível que pareça, eles gostam da Segunda Guerra Mundial, da Primeira. Porque assim, como eu falei para o senhor, muito filme de guerra, então aquilo chama atenção. O cara olha aqueles aviões, tudo, e eles gostam demais. Tinha um aluno que a gente tem um currículo, né? E aí o que acontecia? A gente provavelmente só passaria na Segunda Guerra Mundial depois, mais ou menos em agosto. E nós estamos em fevereiro. Março, ao começo, e não, professor, fala da Segunda Guerra Mundial. Eu falei, não posso atropelar o história, não posso, né? Tem todo um parâmetro, não posso extrapolar a apostila. Não, e ficava insistindo, pastor. Insistia, porque gosta, né? Então são esses. Principalmente Roma e Grécia, e as guerras mundiais. Eles gostam demais disso. A Renascença, eu até falo um pouco, mas eles... Principalmente que fala de Da Vinci, tudo aquilo, eles não gostavam muito, não. Eles achavam muito chato. Que coisa chata. Não, mas quando falava principalmente da Grécia, Roma Antiga e Grécia, olha, era perfeito. Queriam porque queriam, gostavam, liam. E, inclusive, eu pedia para que eles fizessem uma história sobre a Odisseia. Nossa, fizeram. Pesquisaram, fizeram, trouxeram. Nossa, eu acho, é isso que é legal, que é gostoso. Quando se gosta de um quadro da história, eles vão a fundo. Então são essas, né? Roma Antiga, Grécia e as guerras mundiais. É o que mais eles gostavam. Incrível que pareça. Legal. Você vê que as pessoas já têm interesse em querer saber de mitologia. Exatamente. Né? Desde juventude, querer a respeito das coisas sobrenaturais, vamos dizer assim, mesmo que seja um mito tudo aquilo. Lógico, é mito. Não é? Mas você vê que as pessoas já têm essa curiosidade por Deus. Sim, né? Já o ser humano já nasce com isso. Com esse desejo de conhecer Deus. A Deus. Exatamente. Essa sede, mesmo que as pessoas falam, não me interessa, mas interessa. Lá no fundo sempre tem esse desejo, né? Que legal. E o que é interessante é ver essa forma, né, que o pastor realmente gosta do que faz. Isso que é importante. Olha. Né? Isso a gente sente completo, né, fazendo algo que gosta. Exatamente, porque quando a gente faz isso, principalmente de ensinar, eu gosto de ensinar. Como eu falei para o senhor, desde criança, desde os 12 anos eu já dou aula. Dou aula na escola dominical. Então, assim, eu gosto de ensinar. Eu não ensino porque é uma profissão, mas porque eu gosto muito mesmo de ensinar. Eu tenho prazer, principalmente quando o aluno ele tem interesse, e você vai e fala, você vai e explica. Isso que eu até estava comentando, né, aqui nos bastidores, antes de começar, que eu acho muito interessante quando o aluno ele tem interesse. Então eu não tenho nenhum problema. Eu estava falando, 50 alunos, eu vou aluno por aluno e explico a matéria. Aluno por aluno. 50, não tem problema gastar tempo. Mas o que importa é que eles saiam dali com aquilo que eles vieram buscar, que é o conhecimento. Né? Isso que eu acho muito interessante. Isso aí, legal, isso é bênção demais. Vamos lá para a quarta pergunta. Quais os desafios que você como professor teve que enfrentar em sala de aula? E como está a realidade das escolas públicas brasileiras na grande cidade de São Paulo? Olha, um dos problemas que a gente mais
enxerga primeiro quando você chega é a quantidade de alunos. É uma quantidade assim exorbitante, né? Você imagina que você tem uma sala com 50 alunos, 45, e fora que tem muitos deficientes também, né? Que a gente chama de aluno de inclusão. Então você acaba tendo uma certa dificuldade, porque assim, você, como eu falei, você precisa dar atenção para o aluno, para cada aluno. Mas só que tem um aluno que ele tem uma dificuldade intelectual. E ele precisa de uma matéria, você precisa ensinar a mesma matéria, mas de uma maneira diferente. Como que você faz isso? Então, assim, aí onde acaba sendo muito complicado. Mas o Estado, ele realmente ele acaba fornecendo para você, ele dá as ferramentas, inclusive tem salas de recursos, onde eles vão, onde eles participam. Mas eu acredito que um dos maiores desafios realmente da educação é essa questão da quantidade de alunos. Tem uma filósofa que ela chama Hannah Arendt, que ela fez um estudo, ela fugiu da Segunda Guerra Mundial, né, da Alemanha, ela foi para a Inglaterra, e ela fala sobre Inglaterra, não, desculpa, dos Estados Unidos, e lá os Estados Unidos, a educação nos Estados Unidos pediu para que ela fizesse um levantamento de como era a educação lá. E ela levantou, e ela percebeu uma dificuldade enorme. Então, interessante, não? Ela percebeu uma dificuldade enorme, além da quantidade de alunos e tudo mais, dessa questão do professor que conseguir passar para o aluno, né, aquilo que é. E uma das dificuldades que ela via muito grande era que o professor, como que ele pegava, ele passava, ele representava o aluno, ele literalmente, por exemplo, tá? Se o professor era de esquerda, ele passava aquilo para o aluno, ele não ensinava, ele tentava de alguma maneira cativar o aluno para esse sentido. E ela percebeu isso, mas ela achava que isso era errado, não é correto. Então, assim, hoje a gente não tem isso, não tem essa visão, mas tem essas dificuldades dessa questão da quantidade, da questão, muitas vezes, você precisa de uma sala de computador que você tem computador, mas está quebrado, então você tem que olhar. E você tem uma sala... Você tem uma sala de 10 alunos, uma sala para 10 computadores, mas você tem 50 alunos. Como é que você vai fazer isso? Então tem essas dificuldades, mas assim, nós como professores, nós tentamos de todas as maneiras sanar essas dificuldades através do ensino. Você puxa daqui, estica daqui, é professor, e o professor muitas vezes ele faz de tudo um pouco. Ele é o psicólogo, né? Ele é o educador, ele é aquele que vai lá e conserta o computador, ele faz de tudo. Né? Então, eu acho assim, o corpo docente de São Paulo é muito bom. É muito bom. São pessoas excelentes. Né? Mas, assim, por isso que a gente, principalmente agora nessa questão da pandemia, a gente percebeu isso. Eles pegam, né? Imagina, você online, eles conseguem transmitir para o aluno, muitos vão na casa do aluno, olha que interessante, dá aula na calçada, eu acho isso muito interessante. Então eles fazem, a gente, de todas as maneiras, a gente tenta, de todas as maneiras, suprir essas deficiências da quantidade, da falta de recursos, para isso. É difícil, sem dúvida nenhuma, mas a gente está lá para realmente enfrentar os desafios, isso que é gostoso. Quem não gosta de um desafio? Eu gosto. É maravilhoso, o desafio é uma coisa muito gostosa. Verdade. E o interessante é que o pastor falou aqui que às vezes tem que ser um pouco de tudo, psicólogo, e às vezes eu vejo a oportunidade dessas pessoas serem alcançadas, né? Por uma oração, por compartilhar um momento de aconselhamento. Né? Então a gente vê que realmente essa profissão, ela abre portas para poder não somente ensinar, mas também poder ajudar pessoas que estão passando por um momento difícil. Sem dúvida. E, pastor, uma coisa que é interessante é que a quantidade de alunos, de adolescentes que vão para a escola depressivos, a gente não tem ideia. A quantidade. É uma quantidade enorme. Porque, infelizmente, a família é destruída, tem tudo isso. E você, como professor, você tem que olhar isso e conseguir, no meio dessa quantidade, detectar isso. Daquele aluno, olha, você tem algum problema? O que está acontecendo? Eu devo ser mais quieto. Você vai, conversa com o aluno, ajuda, orienta. Olha, é difícil. Mas como você falou, a gente tem que... Nós estamos lá, na chuva vai se molhar. Então a gente vai e faz o nosso melhor. É bom, é muito bom. Glória a Deus. Vamos lá, pastor. Tem alguma pergunta aí já? Nenhuma? Então vamos prosseguir aqui. Vai lá, pastor. Então lá, vamos lá para... Nós estamos na quinta pergunta aí, pastor. Vamos lá, pastor. Vamos lá.
Então, como cristãos, sabemos que tem algumas partes da história que entendemos como sendo intervenção de Deus. No sentido do cristão, a abolição da escravatura e a luta contra o racismo. Na Bíblia temos inúmeros exemplos disso, como no caso de Moisés, o libertador. E na história moderna, quais são os exemplos que a gente tem? Olha, principalmente quando a gente pega essa questão, por exemplo, do abolicionismo, como você falou, realmente eu acredito que tiveram muitos cristãos que lutaram por isso, não só no Brasil, nos Estados Unidos principalmente, né? Muitos lutaram, inclusive, olha que interessante, nos Estados Unidos ele chamava o escravo, ele não chamava de, olha, ele chamava de irmão, precisa libertar esse irmão. É interessante isso, né? Essa comparação. Então, assim, eu acredito muito que a história, a gente pudesse citar aqui, eu citaria vários nomes, né? Hudson Taylor, John Knox, mas eu acho que eu gosto, que eu até estava falando para a pastora Elaine, é a questão do Calvino. Não sou calvinista, não sou calvinista. Mas o Calvino eu acho muito interessante porque o Calvino ele surge, ou a reforma ela surge num momento na Europa que o Renascimento ele estava surgindo. Aliás, já tinha surgido, porque ele surge no século XIV. Né? E a reforma já vem no século XVI, no começo do século XVI. Então já existe aquela mudança. Já existe uma mudança. É lógico que o Renascimento não abrangeu toda a Europa de uma vez. Começa na Itália, depois vai pegando outros países e assim por diante. Mas o interessante é que a reforma ela surge nesse momento. Surge um momento de mudança. E a reforma ela vem exatamente para isso, para mudar. E o Calvino ele surge, né? Ele era estudante, ele era teólogo, mas ele surge com essa visão, né? De uma mudança. Porque já haviam tido outros reformadores, mas eles não fizeram uma reforma completa. Aí vem o Lutero, faz uma aqui, né? Que vem e acaba realmente de vez, né? Começa um novo marco. Mas o Calvino também, ele surge com essa visão. Inclusive ele estava na França. A França, ela continuava sendo um país católico, como Portugal, Espanha, ela continua sendo um país católico. Não, a Inglaterra já tinha, né, liberado, a Alemanha também, não, Lutero, né? A Suíça, tranquilo. E aí o que acontece? A França, ela passa a perseguir essas pessoas. E o Calvino foi um desses perseguidos. E ele que ele faz? Ele vai para a Suíça. E lá ele começa. E aí começa os seus estudos, ele começa realmente a ensinar. E ali surge. E até tem um livro que é muito interessante, que fala assim do capitalismo, né, que fala do capitalismo e espírito protestante, né? E aí se fala que o Calvino ele ensinava os seus membros ao capitalismo, ou seja, para gerar dinheiro e tudo mais, né? É história, né? É história. Mas eu acho, na história, eu acho muito interessante essa questão do Calvino. Eu acho muito interessante dessa questão, dessa visão, dessa reforma, dessa mudança, uma mudança realmente geral, e que hoje nós vivemos ela. Que hoje nós vivemos a tranquilidade do Evangelho por causa desses irmãos, dessa reforma que foi feita. Senão, hoje, onde nós estaríamos? Né? Então, eu acredito muito que o Calvino ele traz essa luz. Bom, repito, eu não sou calvinista, mas ele traz essa luz para a reforma, ele traz essa mudança, né? Impulsionado pelo Lutero, ele traz essa mudança também, ele dá essa continuidade. Então eu acho muito interessante quando a gente tem essa visão desse homem, e aí como o senhor falou, realmente a história, Deus levanta, e aí é o que é o mais interessante, quando Deus percebe que a igreja, ela está fadada a infelizmente, a uma ruptura, Deus faz o quê? Deus levanta homens que falam, não, a partir de hoje, a partir de agora eu vou mudar isso. E surgem esses homens. A gente pode esperar, é claro que é Deus. E a história fala deles. A história fala. Inclusive eu estudei o Calvino, né? Estudei a Reforma. Então, nós entendemos que está lá, a história. Né? Não é algo que aconteceu, é a história, mostrando que Deus levantou um homem para fazer a diferença. Para mudar, para criar uma ruptura na igreja católica, né? Da forma que a igreja estava vindo. Então, olha, esse homem, realmente para mim, eu admiro muito. Foi um homem de mudança. Deus sempre vai levantar, né? O pastor falou. Decorrer da história bíblica, nós vemos isso acontecendo. Sim, o povo sim. lá escravo, Deus levantava um líder para libertar.
Né? O povo Exato. pegava outra nação e levava ali escravidão, mas Exato. sempre via Deus trazer o livramento para o seu Sem povo. dúvida, Né? sem Dentro dúvida. da história nós vemos tudo isso, né? Isso para glorificar a Deus, né? É isso que eu acho Temos muito que interessante. glorificar a Deus mesmo em tudo. Sem dúvida. E a história ela vem para isso, para deixar marcado. Marco, é um marco. Assim. Você vai ler em qualquer livro, você vai ler, tá lá. E o nome dele tá lá, né? Esse, exatamente. Eu acho isso. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele pega uma pessoa, ele pega lá o Calvino tinha condições, era um homem rico, não era pobre. Ele fala, não, deixa pra lá. Mas aí ele foi lá, não. Mas Deus toca no coração, muda aquele homem, ele vai lá e transforma e muda. Eu acho muito interessante. Quando a gente se dispõe a Deus, né? Ah, com certeza. Quando Não a gente existe se coisa. dispõe a fazer a diferença. Né? Sem dúvida. É bem isso E demais. hoje Deus precisa de reformadores, né? Precisa Pessoas de que venham homens mudar. e mulheres que mesmo na sua profissão possam fazer a diferença. Sem dúvida. Não esperar de repente chegar, ser um pastor, ser um líder, ser Sim. alguém assim dentro de uma igreja para fazer diferença. Poder Não, fazer que na isso. área onde estamos, Sem seja como um dúvida. aluno, Sem né? dúvida. Seja como um professor, seja como um médico, seja como um ator, Sem um dúvida. músico. Sem Então dúvida. nós podemos ver a diferença, Claro. fazer a diferença e trazer transformação na vida das pessoas. Sem né? dúvida, pastor, porque Isso que- Deus ele realmente precisa, em todas as áreas, você precisa de gente para mudar, para transformar. E eu acredito muito que Deus ele não coloca a gente em algum lugar simplesmente porque Ele quer nos dar uma profissão, mas é porque Ele quer que nós cheguemos ali e mudemos a forma, mudemos vidas, que vidas sejam impactadas por aquilo que nós somos, vidas sejam impactadas por aquilo que nós fazemos. Porque é para isso que nós estamos aqui, não existe outra razão. Deus não levantou-nos para nada, é simplesmente a razão libertar vidas, transformar. Libertar vidas. Mas- Mesmo chamado de Moisés. Mesmo, Todos libertador. nós temos o mesmo Eita, chamado Deus. de Moisés. Sem dúvida. Aleluia. Glória, Glória a a Deus. Deus. Tem pergunta? 4 perguntas? Só que eu não estou vendo aqui. Na live, meus irmãos, não tem como eu ver. Mas a Priscila vai aparecer aqui. Amém. Aqui, ó. Pergunta da Melissa Ayumi. Olha, a Melissa falando a pergunta aí. Pastor, algum aluno já te perguntou sobre a sua religião? Já me perguntou sim. O aluno chegou uma vez e falou, professor, de que religião o senhor é? Eu falei, eu sou pastor, você é pastor? Sou pastor. Nossa, o que é isso? E aí começa, né? E aí, não, mas o que faz na igreja? Como é que é isso? E aí tem um aluno que começou a perguntar, não, mas e isso? E aí começa. Aí eu falo, olha, pessoal, aqui eu estou aqui para dar aula, aqui eu não sou pastor, eu estou aqui para dar aula, eu não posso, o Estado é laico, eu não posso falar de religião aqui dentro. Mas assim, mas não passa 5 minutos, começa de novo. Não, pastor, mas professor, e aquilo? E aquilo? Mas olha, o senhor fala, mas o que o senhor faz na igreja? Como que é a igreja? O senhor prega? O senhor faz? Aí eu falo, não, eu falo, calma, depois a gente conversa. Mas é tipo, pergunta sim. Tem muita Sempre. curiosidade. Alguns é porque é curioso mesmo, porque quer saber. Sim, Outros sim. é para tirar sarro, né? Exatamente, Também tem essa. exatamente. Né? É uma pergunta muito interessante. A outra pergunta aqui, pastor, da Ângela Feliciano. Então, nessa fase de pandemia, você tem tido contato com seus alunos, mesmo que através das redes sociais? Sim, tenho tido muito contato. Por exemplo, com mães e com alunos. Por exemplo, tem uma aluna que ela manda, fala, olha, professor, eu estou começando a trabalhar, e agora? Como é que eu faço a matéria? Como é que eu posso fazer isso? Ou não, olha, faz o seguinte, olha, você faz dessa maneira, faz assim, tal. Aí tem um outro que fala, olha, professor, né? E aí, olha, meu pai, assim, mais ou menos assim, meu parente pegou Covid, eu não tenho condições de fazer, e agora? O que eu faço? Aí a gente entra com contato, e a gente passa para a direção da escola, a escola tem esse acesso. E eu achei muito interessante um aluno que foi o seguinte, conversando com ele, passei, normal, passando, aí ele me olha e fala, aí eu cobrei ele da lição, falei, e aí, você não passou as atividades ainda? Ele, não, professor, aqui minha casa está aqui em reforma e tal, mas eu vou mandar. Faz o seguinte, professor, passa um WhatsApp para mim, me lembra da lição. Eu falei, eu tenho que te lembrar da lição? Aí eu cobrei, e aí sabe o que ele me fez? Ele me passou um vale gás. Vale Eu gás. mandei, mas o que é isso? Eu mandei o coração, falei, mas é atividade. Aí ele mandou de novo, eu falei, mas... Eu falei, tá, deixa. Mas assim, a gente tem muito contato com os alunos. E assim, são muitos. Aí tem hora que eu chego 11 horas da noite, estamos passando mensagem. Eita. 11 horas da noite, eu falo, meu Deus. E vai, se você deixar, vai embora. Mas tem muito contato sim. Legal. Vamos lá.
para te dar tempo, né, de fazer essas perguntas, né? A Romilda, Holmes, você é a próxima, hein, Holmes? Vai se preparando aí que você é a próxima, vai ser entrevistada. Eita, glória. Então ali, a Romilda está perguntando aqui, e sobre religião? Como estar na escola? Como estar nas escolas? Eita, peraí. E sobre religião, como estar nas escolas? O senhor, como pastor, pode falar alguma coisa? Ou até mesmo fazer uma oração por um aluno? Vamos lá. De novo, como eu falei, o Estado é laico. Eu não posso fazer, por exemplo, uma oração por um aluno. O que eu posso fazer é assim, se ele quiser, né, à parte, você pode levar o aluno para falar, mas dentro da sala de aula, eu não posso falar, eu sou proibido de falar. Por quê? Porque lá dentro ele não tem evangélicos? Tem, mas só que tem a pessoa que é um bandista, tem o espírita, tem o budista. Então, por exemplo, se eu falar de religião, eu posso criar uma situação que ele vai chegar lá para a mãe dele e vai falar, olha, aconteceu isso, o meu professor está falando de religião. E aí como é que eu fico? Sim, tem uma matéria que chama de... na verdade, o nome é religião mesmo. É a matéria religião. Então tem um professor exclusivo que ele fala sobre as religiões. Ele não fala sobre uma religião exclusiva. Ele fala sobre as religiões. Mas assim, eu posso orientar o aluno sim. Se o aluno precisa de orientação, nós temos essa condição. Eu posso sentar com ele fora do horário ali da aula, eu posso conversar com ele. Se ele falar, olha, eu posso orar sem dúvida nenhuma. Mas dentro da sala de aula, não. Não posso. E mais? Então vamos lá. Pastor, sexta pergunta aqui. Como que você percebe que está fazendo algum tipo de diferença na vida dos seus alunos? Bom, boa pergunta. Por exemplo, eu tenho uma aula que eu dou, além de história, eu dou projeto. Então, quando é que eu vejo que esse aluno que é proveitoso aquilo que eu estou fazendo? Quando existe o interesse. Quando existe o interesse, quando você vai e faz, e o aluno desperta o aluno. O interesse, um prazer de fazer, de querer. Por exemplo, a gente fala muito de profissões no projeto. De profissão, daquilo que eles querem fazer. Então o aluno é muito interessante, ele estava lá eu falei para o senhor, sala, carteira por carteira, eu falei com ele e falei, olha, eu quero ser músico. Professor, eu quero ser músico, eu toco com meu pai e tal. Eu falei, olha, é o seguinte, legal ser músico, perfeito, mas primeiro, faça uma profissão. Não veja bem, não que músico não seja profissão, mas como a profissão de músico ela demora para pegar, eu falei, e no Brasil tem muitos músicos. Então, assim, faça uma outra profissão, onde você vai depender do teu dinheiro, mas não descarte a outra. Você começa a fazer ela paralela. Aí você vai fazendo uma profissão paralela, não tem o menor problema. Você tem lá uma profissão, você vai fazendo músico. Se emplacar, vai lá. Mas, assim, faça primeiro isso. Então, eu vejo o interesse que eles têm. O outro professor, eu quero ser médico, como é que eu faço? Olha, vem cá, vamos lá, vamos sentar. Aí eu explico, olha, você pode fazer assim, assim. Ah, professor, mas eu tenho um interesse enorme de ser músico, por exemplo, de trabalhar com videogame. Todos eles querem trabalhar com videogame, eu faço, tal. Hoje todo mundo todo mundo quer. Eu quero trabalhar com videogame e tal. E aí, inclusive, eu cheguei e falei, então vamos montar aqui um grupo de jogos aqui. Ah, imagina como esse cara, pastor, adoraram tudo. Então, isso é muito gostoso. E aí eu vejo nesse sentido. Quando eu percebo esse desejo, olha, do diferente, do querer, do fazer, e é isso que eu acho muito gostoso. E assim, teve um aluno, e assim, como professor, você tem que analisar. E aí eu estou analisando, eu vejo o aluno que ele conversava demais, falava e tal. E aí eu percebi que ele desenhava bem. Aí eu fui lá, tal, conversando e tal, falei, chega aqui. Eu falei, faz o seguinte, você pode fazer um favor para mim? Ele, qual? Eu queria que você desenhasse a classe. Se você olhasse, começasse a desenhar, fizesse um esboço, tudo. É mesmo? Faz. Não, esse aqui também desenha. Desenha? Não, a gente faz. Pastor, começaram, e desenhando. Ó, tá bom assim. Fizeram a mesa, fizeram os alunos, começaram. É isso que eu acho muito gostoso. Eu sempre falo para a pastora Helena que eu admiro muito isso. Então, quando eu percebo isso, eu vou. Tem uma menina, que eu percebi que ela tinha deficiência. E eu falei para ela, olha, ela quer ser escritora. Eu falei, o que eu posso fazer? Eu falei, faz o seguinte, escreve uma história para mim. Não, mas só para mim, só eu vou ler. Não escreve mais para ninguém, escreve para mim, eu quero ler a tua história. Ah, tá bom, tá bom. Aí 2 semanas depois, ela trouxe. Eu li, achei muito gostoso. Nossa, achei bem, o que é? Eu falei, olha,
Você pode ser escritora, basta se você querer, é só você. Tem desejo? Faça. Eu falei, não existe nada que peça você de fazer. Independente. Ela, professor, mas eu tenho muita dificuldade. Ela falando para mim, né? Eu tenho muita dificuldade, você pode escrever errado. Eu falei, não. Se você quiser, você pode chegar lá. E se quiser me ajuda, eu tô aqui para ajudar. Eu achei muito gostoso. Motivar as motivar. pessoas, né? Dar um norte, muitas Exatamente, vezes. Exatamente. Né? Eu não me emociono, não, mas quando eu falo essas coisas, isso mexe, sabe? Que é tão gostoso. Você não tem ideia de quando você vê isso, se o aluno sai dali, e você olha para isso e fala, olha, ele tem um futuro. Ele sabe que ele pode chegar lá. E eu faço parte disso. Não existe coisa mais gostosa. Eu acho muito interessante isso, porque às vezes Deus, na verdade, não é às vezes, né? Deus age dessa forma na nossa vida, né? Sim, e todo o tempo, mesmo que a gente fala, eu não vou conseguir, mas Ele está lá. Você consegue. Sim. Vai lá que eu te ajudo. Sim. Vai lá que eu tô aqui. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Para te sempre. ajudar, para te capacitar, né? Igual agora. Nós estamos aqui na live, que não é um desafio pra gente. Sim, para todos nós aqui que estamos, né? Tem uma equipe aqui, você não tá vendo, mas tem uma equipe aqui que está ajudando, né, a fazer essa live acontecer, a transmissão, tudo. E é um desafio, porque para nós todos tomamos esse desafio. O importante é que sempre vai ter alguém nos motivando. E a maior motivação que podemos ter é receber de Deus mesmo. Sem dúvida. É? Essa motivação que vem do alto, que fala, vamos lá que eu te capacito. Não é? E é isso que é gostoso. Isso que é maravilhoso. E a gente pode fazer isso também, né, pastor? Na vida, sem como dúvida, você está fazendo pastor, na sem escola. Dúvida. Mas é essa a nossa função. Refletir, né, a presença de Deus, a glória de Deus no ambiente onde estamos, né? Dentro de uma sala de aula. Quantas vidas ali, né, pastor? Não tem ideia. Quantas pessoas, quantos alunos que de repente estão lá porque não aguenta ficar em casa, né? Porque tem problema dentro da família. E eu acho que é uma oportunidade tremenda. Eu me lembro de um filme, se você vai lembrar, aquele Desafiando Gigantes. Com certeza. Lembra? Uma cena que me impactou bastante foi aquele professor que todos os dias passava orando sem dúvida. Nos armários dos alunos. Não é? Nossa, e às vezes ali a história fala que ele fez aquilo lá basicamente o tempo todo que ele teve naquela escola. Mais 6 anos, né, que ele estava fazendo aquilo. E você vê que coisa maravilhosa aí no filme, né? Você vê o agir de Deus. Então eu acredito que é uma oportunidade, né, pastor? E você tem feito isso lá, pastor? Pastor, eu pego. O que eu faço? Orado por aluno, né? Eu tenho a lá lista de oração. a lista deles. E eu vou impor as mãos em cada classe, oro por eles, abençoo. E mesmo hoje na pandemia eu também faço a mesma coisa. Deus abençoa. Senhor, cuida, Senhor toca, Senhor muda, né? E teve um aluno que ele estudou lá no colégio e ele voltou, passou esse aluno desse mesmo colégio. Ele fez na USP, faculdade na USP, e ele fez lá, ele protelou e ganhou uma bolsa que ele estava indo, sabe para onde? Para Harvard. E eu falei, você tem que vir aqui falar com eles, com certeza. Mas infelizmente foi justo na pandemia, deu aquele problema. Mas eu falei, olha isso, mostra, sai daqui, do meio de vocês, olha onde vocês podem chegar. Qualquer um pode, basta querer, basta ter um propósito. E é isso que a gente como professor, é isso que eu tenho que fazer com eles, é dar um propósito, fazer com que eles caminhem. E qual é o propósito? É o exemplo. E eu acredito muito que a oração ela faz esse efeito. Lá dentro eu não posso orar, não. Mas em casa eu posso. Eu tenho lá o nome. Eu tenho o nome deles. A mão tá lá. Vai, abençoa, Senhor. Transforma. E eu acredito que Deus ele toca assim. Eu creio isso piamente. E tem muita gente que inventa um monte de desculpa, né? Que, é porque não me dão condição, não me dão oportunidade. Na verdade, tudo isso é desculpa. Sim. Não é? Porque as oportunidades, eu pensei, quem cria as oportunidades somos nós. Sem motivado por alguém, é claro, que se a gente for a vida inteira uma pessoa colocando a gente para baixo, nunca vai ter ânimo. Mas, glória a Deus, Deus sempre coloca pessoas, né, ali. Sem dúvida. E você tá lá na escola para ser essa pessoa, né? Eu creio. Glória a Deus. Eu creio. Vem, tem pergunta? A pergunta da Amanda, pastor, aqui. Pastor Sérgio, algum momento da sua vida você se arrependeu de ser professor de história? Arrependimento? Não, nunca. Nunca arrependi, não. Como eu falei, eu sempre gostei de ser professor. Sempre. Eu faço por prazer. Não é por uma coisa que você fala assim, porque é uma profissão. Não, eu faço por prazer. Eu gosto de fazer. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de fazer isso. Então, ainda mais numa matéria que você gosta, então, assim, junta o prazer. Eu vou lá, faço questão, eu tenho prazer de fazer. É cansativo? Sim, sem dúvida. Você sai cansado, sem dúvida. Mas é um prazer. Eu acredito muito, Amanda, que você não vai me ver falar, olha,
não vejo a hora de acabar. Não, não, pelo contrário, quero fazer mais. Eu gosto muito disso. É muito bom. Mais pergunta aqui, pastor. Você tem 3 perguntas aqui, hein? Pastor, quais foram os desafios sendo cristão durante o tempo de faculdade? Desafio? Bom, o maior desafio é porque a gente lida com muitos teóricos, que a gente chama de teóricos. Então, são muitos filósofos. E a maioria esmagadora, eles são contra a religião. Contra a religião. Então não tem jeito. Aí na classe, quando o pessoal tem uma amiga nossa que estudou comigo, né? Então aí ela, lógico, falou, eu sou pastor. Então imagina. Surgia lá alguém falando lá, aí sempre surge, pastor. Aquela igreja, tá lá, pastor, aí, pastor, ô, pastor. Aí vinha aquilo. E aí ia falar de um filósofo que não acreditava, que quebrava, que falava mal da religião em si. Eles falavam o quê? Mas tem um pastor aí, ó. Aí, professor, tem um pastor. E aí vinha. Assim, você releva. Você realmente, você releva, você vai vendo. Tinha um professor meu, que ele sempre nas aulas, eu olhava isso, não pode, mas ele sempre fazia. Ele fazia questão de falar a respeito do espiritismo. Ele fazia questão de falar. Essa religião, eu vinha, essa religião cristã não presta. O que é bom é quando a gente vai lá no centro e a gente sente um abraço de Deus. Eu falei, ai meu Deus. Ai meu Deus. E ele falava. Então assim, criticava muito. Mas eu não embatia não. Eu ficava tranquilo, não é o ambiente. Mas assim, um dos desafios maiores são esses. São teóricos que eles que não agradam da religião, não, de jeito nenhum, e você acaba tendo que ler. Aí você lê, você estuda, mas você tenta, de alguma maneira, relevar isso. Porque senão, se a gente for por esse caminho, você acaba perdendo esse valor. Não, então eu não vou ler nada. Mas a gente tem que ler com o que a gente chama de, falar com parcimônia, né? Com todo cuidado, não entrando E nas provocações, não entrando na deles. Se entrava na provocação do professor, depois a minha nota seria 0, então não podia. E acho só interessante, rapidamente, ele começar a debater, esse mesmo professor comigo, que a Israel não... A terra de Israel é dos palestinos. Dos palestinos, tal. Eu falei, não. Pastor, olha, é o seguinte, existe a mesma história, ela fala que Deus havia... Eu falei que Deus havia dado para Israel, tal. Ele, não, então faz o seguinte, faz um trabalho a respeito disso e debate e problematiza isso para mim. Eu falei, sem problema nenhum. Falei, eu vou provar para o senhor que é de Israel. Aí eu fiz um trabalho. Mandei para ele, valia 2, ele me deu 2. Eu falei, professor, comigo não. Tá parecendo aquela história do filme Deus Não Está Morto, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá, pastor. Eu vou fazer a pergunta aqui da Solange, depois eu volto da Melissa, que a gente já fez uma da Melissa. Tá bom. Pastor, o senhor é a favor da aprovação automática após pandemia? Ai. Pegou o senhor agora. Vocês querem me pegar, né? Olha... O senhor falou que ia responder tudo, né? Todas. Olha, como professor, realmente é muito complicado. Por quê? Eu tenho que entender, né, o lado do aluno. Eu tenho que entender o lado do aluno. Porque, veja bem, uma aula online, ela não é a mesma coisa de uma aula presencial. Como é que eu posso cobrar de um aluno, né, o mesmo entendimento de uma aula presencial de uma aula online? É impossível. Mesmo que você faça, por exemplo, videochamada, mesmo que não tem condições. Então, como é que eu posso cobrar de um aluno? Como é que eu posso, digamos assim, reprovar esse aluno se a dificuldade não foi dele, e sim de um momento que o mundo está vivendo? Então, assim, particularmente, como professor, a gente entende essa posição do aluno. A gente entende esse momento, que é um momento atípico para todo mundo, não é só para o Brasil, é para todo mundo. Então, assim, eu acredito muito, sim, que mesmo acontecendo isso, dessa questão da aprovação automática, esse aluno, no ano que vem, ele pode recuperar isso. Ele tem essa condição de recuperar. Lembrando sempre, entenda que você tem que entender a posição do aluno. Não só a nossa posição de achar ou não, se é correto ou não, mas entenda a posição do aluno. E existem muitos alunos, não são poucos, que não têm acesso à internet. Não tem acesso. Na casa tem um celular, não tem computador. E aí lá na casa tem 4 alunos. Como é que eu posso cobrar desse aluno? É impossível. Seria até injustiça da nossa parte cobrar ou reprovar esse aluno.
ou criar de uma maneira de avaliar esse aluno através disso. Né? Então é muito complicado. Essa questão tem que ser muito analisada. Né? Não dá para a gente, com uma palavra, falar, olha, é correto, não é correto, é muito difícil. Tem que realmente ser muito analisado. Tudo, né? Avaliar tudo. Entendi. Pastor, tem uma pergunta aqui do pastor Daniel Toguchi, ele também está lá na live dele de segunda-feira. É bênção, você quer conhecer mais da Bíblia, assiste lá. Nós já fazendo propaganda aqui, hein? Aleluia. O pastor Daniel está perguntando assim, em relação aos professores, como é a aceitação ao Evangelho? Existe algo como professores de Cristo? Como é o desafio de influenciar no meio dos professores? Olha, não é simples, não é fácil, porque assim, primeiro que o tempo que você tem, né? Você tem o tempo é muito curto relacionado a essa questão desse contato com o professor. Só tem aquele momento da sala de professores e tudo mais. Mas, por outro lado, eu acredito muito que a influência que a gente faz é exatamente em quê? Principalmente naqueles momentos que se levanta, olha, e isso levanta sempre. Vamos fazer greve, vamos isso, você, opa, peraí. Olha, porque a gente ganha pouco, a gente diz, opa, peraí, mas, olha, eu até entendo que realmente não é aquilo que a gente queria, mas de alguma maneira Deus ele sustenta a gente, ele me sustenta. Não me falta nada, mesmo tendo essa questão, não me falta nada. E eu acredito muito que é nesse teu posicionamento que você influencia esse professor. Que você influencia, olha, por exemplo, quando você entra na sala dos professores, a tendência é aquele aluno, aquela classe, aquele negócio. Você fala, não existe ninguém difícil, existe uma forma que a gente pode abordar esse aluno de alguma maneira para ajudá-lo. Opa, sim, por que não? Então eu acredito muito que são essas coisas que acabam influenciando aquele professor ou aqueles professores. É o teu posicionamento. É quando você tem uma posição diante deles. Quando você mantém uma posição. Enquanto está todo mundo remando contra, você fala, não, tem jeito sim. Olha, mas a escola não tem isso. Tem, mas se não tem, a gente pode fazer de outra maneira. Por que não? Vamos fazer de outra maneira. Então eu acredito muito que é essa forma que você consegue testemunhar para esse professor, para essa pessoa. Eu acredito muito nesse sentido. Eu acredito também que tem muitos professores que são evangélicos. Tem muitos evangélicos, tudo. E aí você acaba conversando ali com com o outro. Aí, olha, eu tô sentindo isso. Olha, eu posso orar por você. Você pode falar? Eu falo? Sim. Posso orar por você? Quer que eu ore por você? Tô ali, aí eu acho que é dessa maneira que você influencia. Amém. É dessa maneira que você consegue influenciar. Faz atitudes. Né? Sem dúvida. É difícil? Sem dúvida nenhuma. Não é tão simples. Porque a gente sempre fala, são pessoas, não é que é esclarecida no sentido de inteligente, não é isso, mas são pessoas que estão acostumadas a lidar com esse meio. Então, quando você vai falar, é meio complicado de você chegar e falar, olha, Jesus pode mudar, Jesus pode fazer isso. Então, é meio complicado. Mas a gente tem essa condição de ir lá e fazer. Mesmo na faculdade, o professor que chegou um dia chorando, e aí depois descobriu que o filho dela estava com problemas, tudo assim. Opa, vem cá, professora. Quer que a gente ore para a senhora? Quer que eu tenho certeza que Deus ele pode mudar a vida do teu filho. Opa, pronto. Olha só que bênção. Eu estou fazendo a minha parte. Glória a Deus. Estou fazendo a minha parte. Glória e essa Deus. maneira de influenciar, eu acredito Amém. muito. Glória a Deus. Que bênção. Vou fazer aqui a última pergunta aqui dos comentários. Os alunos respeitam a sua aula ou ficam fazendo baderna? E como você lida com isso? Aqui é a Melissa que está perguntando. Melissa, hein? Olha, imagina que você chega numa classe com 50 alunos. 50. E aí um começa a falar ali, outro começa a falar ali, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então começa, é um burburinho terrível. E é um burburinho. Então assim, eles respeitam sim a aula. Respeitam, como professor respeita. Porque assim, o aluno ele não respeita grito. Eu ouço lá, muito professor grita, bate na mesa. O aluno não respeita grito. Ele respeita quando você respeita ele. Quando você consegue entendê-lo como aluno. Ele é uma pessoa. Então, quando você faz isso, tranquilo. Eu sempre falava, nunca tive problemas. Mesmo quando eu estava na escola particular, não tive problema nenhum. Olha, segura aí um pouquinho. Olha, faz o seguinte, no finalzinho eu dou 10 minutos para vocês, ficam tranquilos. Mas vamos lá, vamos. Faço uma matéria, nunca tive problemas olha, eu só me estressei uma vez, mas para nunca mais. Eu mandei 2 alunos para a diretoria, mas não foi agora, foi na escola particular, eu me estressei. Nossa, eu fiquei, aí eu depois
Me arrependi muito, até orei, falei, Senhor, mas depois daquilo nunca mais. Hoje eu tenho uma outra posição, e realmente é difícil? É, sem dúvida nenhuma, porque você está lidando com uma classe de 50 pessoas. Mas assim, a gente consegue, de alguma maneira, como eu falei, quando você entende o aluno e compreende, e você consegue entender o contexto dele, ele te respeita, e ele consegue, inclusive ele acaba prestando atenção na sua aula. Né? Pode até perguntar para minha filha, porque eu dei aula para a Stephanie. Na classe particular, a Stephanie era da minha classe, eu dei aula para ela. Para você ver, eu dei aula para ela, dei aula para minha filha, imagina. Ela tinha que fazer todas as lições de casa, todas. Não tinha como não escapar. Tinha escapar. Né? Já fez, era bem assim, mas é gostoso. Amém. Falei que era a última, mas eu acho que dá tempo de perguntar mais uma aqui, né? A Ruth Glória está perguntando assim, pastor. Pastor Sérgio, qual a sugestão que o senhor dá para os professores que estão com dificuldade em manter a atenção dos alunos e que se sentem desestimulados ao darem a aula na pandemia e fora dela? Qual o tempero para uma boa aula? Eita Deus! Essa pergunta é boa. É professora ela, eu acho. É capiciosa, hein? Não, assim, na verdade não existe uma forma. Cada classe você vai lidar de uma maneira. Porque assim, você lida com o 6º ano, 7º, 8º, 9º, e aí vem ensino médio. Então você lida... Cada aluno, cada classe ela tem um jeito, cada classe você atinge de maneira diferente. Então assim, nos primeiros dias, mas depois de um mês você consegue entender como que funciona cada classe. Como essa classe age, quem são aqueles alunos que mais perturbam, que mais falam, que sempre geralmente tem 2 ou 3, que é aquele que cria todo o tumulto. Então o que você faz? A primeira coisa que eu acho muito interessante, você vai nesse aluno. E você vai nele e traz ele para você. Você consegue trazer ele para você. Quando você traz ele para você, a classe fica tranquila. Mesmo que tenha, mas você consegue atenção. Quando você cativa esse aluno, que é aquele centro sempre tem um, que é aquele centro do balbúrdio, quando você consegue trazer ele para você dá uma aula tranquila. Então, eu acredito, Ruth, que é mais ou menos isso. Quando você entende como funciona cada classe, e aí você vai entender cada aluno. É difícil? É. Mas como professor, quando mais ou menos 2 semanas você já consegue saber quem é quem na classe. Você olha, você sabe quem é o falador, você sabe aquele que é o mais quieto, você sabe aquele que é mais bagunceiro, você consegue visualizar tudo. Os alunos acham que não, mas 1 semana depois você já tem a visão de todo mundo, o raio-x. Então eu acredito muito que é isso. E assim, o ser desestimulado, no sentido que ela está falando, é muito complicado, porque assim, o que mais desestimula um professor é quando você entra numa classe e você não consegue dar aula. É o que mais desestimula. Que você olha, você passa, ensina e o aluno pouco se liga. Aquele aluno sabe, Então assim, isso é o que mais cria em você que desestimula. Que eu vejo lá, muito professor, essa classe não presta, eu não vou dar mais aula, aí não sei o que lá. Então assim, a tendência, a primeira coisa que você tem que fazer é você não deixar o aluno tirar a tua paz. Você não pode permitir que o aluno tire o teu sossego. Você tem que manter, eu sei que é difícil, mas você tem que manter. Se você consegue manter isso, você consegue trazer o aluno para você. Amém. Isso. Pastor, última pergunta aqui. Eu vou fazer essa pergunta para que o senhor deixe uma mensagem aí para aquelas pessoas que possam entender que Deus pode usá-las no lugar onde elas estão. Qual é a mensagem que o senhor passaria para essas pessoas? Seja na qual profissão que elas estejam exercendo. Né? Como que ela deve se portar para fazer a diferença? A primeira coisa que eu acredito, que eu falando de mim, é você precisa gostar do que você está fazendo. É a primeira coisa. Quando você gosta daquilo que você faz com prazer. E quando você faz algo com prazer, você consegue contagiar as outras pessoas. Você consegue contagiar o ambiente, né, o entorno seu. Porque geralmente, eu já trabalhei em várias empresas, acredito que o senhor também já trabalhou em várias empresas, o senhor sabe que sempre tem aquele que vai para você e fala, essa empresa não presta, isso aqui não dá, isso aqui... Sempre tem um. Se você se deixa contaminar por isso, acabou. Então eu acredito muito assim, a primeira coisa é você gostar daquilo que faz. A segunda coisa é você entender a tua posição ali como crente, como cristão. Você entender que você foi colocado ali porque existe alguma coisa naquele entorno que Deus quer que você faça. Seja salvar alguém, seja orar pela empresa, alguma coisa Deus ele tem para você naquele local. Quando você descobre isso, você vai lá e faz esse trabalho, você se sente um homem mais realizado do mundo.
E aí é que tá. Quando você entende. Então eu acredito muito que o cristão, ele não pode olhar e ter a visão de que o emprego não presta. Não tem. O cristão, ele não pode ter isso. Eu sei que muitas vezes se levanta, mas o cristão não pode. Quando o cristão, ele tem que entender que aonde ele está, foi Deus que colocou, porque Deus, ele tem uma missão para ele ali. Não é o fato do dinheiro em si, não é o fato do salário. Lógico, é bom, não é isso. Mas que Deus tem uma obra para ele ali. Quando ele entende isso, pastor, ele faz a diferença. Amém. Ele começa a fazer uma diferença e fora do comum. E eu acredito muito que ele começa a mudar completamente aquilo, as pessoas onde eles são. E não só isso, a própria empresa em si, eu creio muito nisso. Que a empresa, ela começa a ser próspera por causa dele que está ali. Por causa daquela pessoa que está ali. Eu creio muito nisso. Então, o recado que eu dou é isso. Tenha prazer naquilo que você faz e entenda que Deus, ele tem um propósito para você na tua profissão, no teu ambiente de trabalho, seja ele qual for. Eu creio nisso. Amém. Vendo só? É esse posicionamento que nós devemos ter, não é? Em relação às profissões, aonde Deus nos colocou, procurar fazer sempre o melhor. Não para os homens, porque se a gente pensa em fazer para os homens, você vai ter uma desculpa para não fazer. Agora, quando você coloca no seu coração que você tem que fazer o melhor, seja onde profissão onde Deus te colocar, na empresa onde Deus te colocar, na função que Deus te colocar, você fazer para Ele, você vai exercer seu melhor. Porque a recompensa não vai vir da empresa, ela vai vir de Deus. E Deus pode usar a empresa para te abençoar, né? Como as pessoas. Então, sempre faça o seu melhor onde você estiver, porque Deus vai te honrar em todo o tempo. Amém? Nós estamos muito felizes por estarmos aqui com o pastor Sérgio, né, nessa noite. Pastor. Glória a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui, transmitir esse bate-papo que foi muito bom. Né? Foi meu. Semana que vem nós teremos outro e assim vai indo. Então seja conosco, porque você ainda vai ser muito, você vai ter receber bastante informação de várias áreas de profissões, de pessoas, dentistas, técnicos de enfermagens. Então nós vamos abranger aí várias profissões. Graças a Deus, a nossa igreja, nós temos vários profissionais de diversas áreas, então eles vão poder compartilhar os seus desafios e as suas vitórias em cada área onde eles estão. Então, seja conosco quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, vai ser bênção, amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração já para estar encerrando essa live, para abençoar a sua vida que esteve conosco, você que vai assistir, o pessoal do Japão que deve estar assistindo, ou muitos não vão assistir agora porque está no horário de trabalho, mas se for assistir também, nós queremos orar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade desta noite, podemos estar nesse bate-papo tão descontraído, Senhor, onde podemos ver pessoas fazendo diferença no lugar onde Deus tem colocado, onde o Senhor tem colocado. Pai, eu quero pedir, ó Deus, que ajude essa pessoa, Deus, que de repente na sua profissão ainda não entendeu o seu lugar, Senhor, que ainda tem dificuldade, que o Senhor fortaleça aqueles que ainda estão procurando uma profissão, Senhor, jovens que estão ainda indecisos em qual carreira seguir. Senhor, eu quero pedir a Ti que o Senhor direcione jovens cristãos, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, ficam perdidos, com medo até, ó Deus, com vergonha de falar que são cristãos, de assumir, ó Deus, de vestir a camisa de um cristão, Pai amado, com medo de, ó Pai amado, serem discriminados, serem rejeitados. Pai, tira isso do coração, Pai, porque isso é seta do maligno, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, leve a cada um tomar um posicionamento contigo em todo o tempo, em nome de Jesus, e que, Pai, o Senhor derrame a Tua bênção, a Tua paz sobre os lares, sobre as famílias, ó Pai amado, e no lugar de trabalho. Muda a história, Deus, dessa pessoa que de repente está sendo perseguida no trabalho. Pai amado, que tem sofrido muita retaliação simplesmente pelo posicionamento de ser cristão. A Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos nos alegrar quando isso acontecer. Pai amado, mas não é fácil se alegrar nesses momentos. Por isso ajuda meu irmão, ajuda a minha irmã que de repente está passando por isso, Senhor. Que a Tua presença seja com ela, seja com ele. Em nome de Jesus nós abençoamos cada vida, ó Deus amado, no nome de Jesus te agradecemos, Senhor. E que o Senhor possa ter a liberdade ainda de usar as nossas vidas onde estivermos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Pastor Sérgio, muito obrigado. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe muito. Então, Deus te abençoe, meu amado. Até quarta-feira que vem. Grande abraço.